Olá, pessoal! Nos encontramos mais uma vez para a nossa aula de genética e a temática da aula de hoje, em continuação da última aula, fala sobre genes letais. Genes letais significa que quando esses genes estão em homozigose, ou seja, o gene que causa a morte tem o seu genótipo homozigoto, os dois genes são iguais, ele causa a morte no indivíduo. E o exemplo mais comum que a gente tem são os ratos. Para os ratos, a pelagem amarela, quando em homozigose, ela não deixa o embrião se desenvolver. Então, nessa figura que nós temos aqui no nosso slide, a gente consegue ver o seguinte, ó. A gente tem dois camundongos de pelagem amarela, mas eu acabei de falar que o amarelo mata, ele mata em homozigose. Nesse caso aqui, se eles são amarelos e estão vivos, isso significa que eles são heterozigotos, tá bom? Então, o genótipo em homozigose mata e ele é de uma característica dominante. Então, olha só, um casal de camundongos de pelagem amarela, quando se cruza, e se eles estão vivos, para se cruzar tem que estar vivo, né? Consequentemente, eles são heterozigotos. Quando eles se cruzam, eles não vão ter a descendência comum que a gente espera, que seria de 3:1, né? Aquela proporção de 3 colorações dominantes para uma recessiva. Por quê? Porque um dos dominantes morre no seu desenvolvimento. Então, aqui no caso, de 4 possíveis resultados, na realidade a gente tem 3. E 2 deles são iguais, porque eles são heterozigotos, com a característica dominante para a pelagem amarela, e um deles é o recessivo, com a característica em homozigose, para uma pelagem mais escura, que a gente chama de agute. Então, se a gente olhar no quadradinho aqui abaixo, a gente vai ver então o cruzamento dos indivíduos heterozigotos, os pais. A geração seguinte deles seriam um filho homozigoto que não se desenvolve, 2 heterozigotos que se desenvolvem e um homozigoto recessivo. A proporção, então, não é de 3:1, mas sim de 2 heterozigotos para um homozigoto recessivo, tá? Essa é uma característica que é uma exceção à regra nos resultados quando a gente pensa nos tipos de cruzamento que Mendel fez. A gente já viu na última aula outras exceções, como a codominância e a dominância incompleta. Se você não se lembra, dá uma olhadinha na aula anterior para resgatar essa informação. Quando a gente fala em genética, turma, a gente não pode esquecer que Mendel não sabia da origem molecular, não sabia nem falar em genes, mas hoje a gente sabe. E quando a gente pensa na base molecular, ou seja, nas moléculas envolvidas nas informações genéticas, a gente tem vários exemplos. A gente sabe que um gene sempre produz uma proteína e essa proteína vai atuar nas características do nosso corpo, de modo dominante ou recessivo. Então, essa imagem aqui, ela faz parte do exemplo de uma característica chamada anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença que acomete algumas pessoas, ela é de fundo genético e os sintomas da anemia falciforme são cor amarela nos olhos e na pele, crises de dor pela obstrução de vasos sanguíneos, úlceras, que são inflamações e feridas nas pernas, infecções frequentes e problemas de coração, problemas cardíacos. Dá uma olhadinha aqui do lado, ó, vamos entender o que é essa história de base molecular. Essa imagem mostra uma hemácia de uma pessoa normal, com seu formato de moeda achatada no seu interior. Essa imagem também é uma hemácia, só que ela é uma hemácia de uma pessoa que tem anemia falciforme. E o falciforme significa forma de foice, que é o formato que a hemácia fica.
E o que faz essa hemácia ter essa característica é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína produzida por nós e que fica guardada dentro das hemácias. Como eu falei que toda proteína vem de um gene, para a hemoglobina não é diferente. Então aqui eu tenho um trechinho do DNA que tem a informação para a hemoglobina, uma hemoglobina normal. E aqui eu tenho um trechinho do mesmo DNA, só que ao invés de ter a informação para se formar uma proteína de hemoglobina normal, ela tem uma informação mutante. Então ela não forma uma proteína normal, ela forma uma proteína diferente. Então, nessa transformação de DNA para proteína, a gente tem a hemoglobina normal. E aqui a gente tem a hemoglobina mutante. Essa hemoglobina mutante, ela não vai produzir, ela não vai rechear a hemácia do mesmo jeito que a hemoglobina normal. E aí o que acontece com ela é que as moléculas de proteína dentro da hemácia, elas se agrupam de uma maneira diferente. E isso vai fazer com que a hemácia fique defeituosa e causa, para a pessoa que tem anemia falciforme, todos esses sintomas que a gente falou agora. Mostrando então que a diferença em um pedacinho do DNA pode dar uma diferença enorme numa proteína e pode dar uma super diferença na qualidade de vida do indivíduo. Tá bom? Turma, pensando então nos seres humanos especificamente, a gente precisa falar um pouco de genealogia ou heredograma, que também é conhecido como pedigree. Essa imagem mostra alguns símbolos que são usados nos heredogramas e que a gente deve prestar bastante atenção para quando nós formos conseguir resolver os exercícios e os problemas que a gente for ver em relação a questões familiares. Então a gente tem quadradinho para sexo masculino, bolinha para sexo feminino, losango para sexo indefinido e todos esses outros que vocês veem aí. Deem uma estudadinha nisso que é muito importante. E depois de estudado, vamos ao desafio. A gente tem aqui um exemplo de um heredograma, tá? Nesse heredograma, então, a figura dele e o exercício, ele foi adaptado da Folha de São Paulo, é um exercício antigo, que está mostrando a transmissão de um albinismo numa família, que é a família do Raimundo e da Eleilde da Silva, tá? Então, olha só, o que aconteceu? A frequência de albinos é de 1,5% e 50 vezes maior entre o restante da população do Maranhão, ou seja, na família deles, eles têm muito mais albinos do que o resto da população que mora por lá onde eles moram também. E daí, então, com essa informação do texto, a gente já tira uma informação muito importante. Eles moram todos no mesmo lugar e só a família do Raimundo e da Eleilde tem esse aumento de albinos. Isso significa que esse fenótipo não é causado por alguma alteração que poderia ocorrer no meio ambiente. É uma alteração genética, porque está dentro da família deles. Então, quando a gente olha para a figura ao lado, a gente vê que a pigmentação da pele, ela tem um par de alelos, o azão e o azinho. E os indivíduos da geração 1, que é um pai, e da geração 2, 6, que é a mãe, juntamente com os indivíduos 5, 2, 3 e 5, 2, 3 e 5 são albinos. Os demais têm coloração de pele normal. Então, turma, por aqui a gente consegue ver a formação dos casais, as gerações e os indivíduos que são ou não com uma característica que a gente quer estudar e descobrir se ela é genética, se não é, qual é a chance do filho de uma futura geração ter, quem foi o responsável por passar essa característica, se foi o pai, se foi a mãe, assim por diante. Bom, turma, para hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula.